também de convidar para que vocês possam conhecer as redes sociais da Casa Nutrir e participar desse projeto que tem salvado tantas vidas, não só na África, como no mundo inteiro. Gostaríamos agora de dar continuidade à programação da nossa noite, convidando os palestrantes para a nossa mesa redonda, cujo tema é Eis-me aqui, respondendo sim ao chamado. Para começar, gostaria de apresentar o Dr. Felipe da Silva Alves. Ele é médico, pós-graduado em Estratégia da Saúde da Família e pós-graduando em Psiquiatria. Integrante do Ministério Lucas da Igreja Batista da Lagoinha, Minas Gerais. É também seminarista no Seminário Teológico Carisma. Participou de diversas viagens missionárias de curto prazo, dedicadas ao atendimento médico e ao evangelismo. Gostaria também de apresentar Sandra Vieira Zeferino. Ela é dentista, pós-graduada em endodontia e em odontologia em saúde coletiva. Tem participação em missões, em viagens de curto prazo, em diversas tribos indígenas e também internacionalmente. Realizou curso de Linguística e Missiologia da Além, em Brasília. Também apresento pastora Raikler Ferraz, membro e uma das pastoras da Comunidade Cristã da Zona Sul, integrante do Conselho de Missões da Comunidade Cristã e também integrante da Diretoria do Cuidado Integral ao Missionário, de Minas Gerais. Começamos agora com a palestra do Dr. Felipe. Fique à vontade. Eu gostaria, assim, de cumprimentar todos os participantes deste primeiro simpósio mineiro de Médicos de Cristo, dizer a todos vocês, né, participantes, profissionais, é um privilégio para mim estar aqui compartilhando um pouco, né, da minha experiência e da minha paixão, né, de levar Cristo a todos, tá bom? Vamos começar aqui. Eu trouxe uns slides, né, anunciando as boas novas. Dizer, eis-me aqui, respondendo sim ao chamado de Deus. Para fazer o quê? Qual o objetivo? Eu digo sim para quê? Com um propósito. Levar o quê? O Evangelho. Eu digo sim para levar o Evangelho, que no grego, né, vocês podem ver aqui a etimologia, Evangelho, né, é uma combinação do ângelos, termo que designa aquele que anuncia boas novas. O prefixo eu significa jubiloso. O termo evangelho, portanto, significa as boas novas que trazem alegria. É maravilhoso, eu fico alegre em celebrar essa definição, porque o Evangelho de Deus tira a tristeza, o Evangelho ele transforma comunidades, o Evangelho traz harmonia nos lares, nas famílias. Então é tremendo. Só na etimologia da palavra evangelho aqui, nós já podemos ver o que Deus quer fazer com você, viu, profissional? Você que está aí participando conosco desse simpósio, você tem esse chamado de levar esse evangelho da alegria, onde tira a tristeza no coração das famílias, em nome de Jesus. O livro do evangelismo, eu trouxe uma definição aqui a respeito do evangelismo, de John MacArthur, né, que diz assim: isso é o que queremos dizer por evangelismo bíblico. Seu sucesso não é medido por resultados numéricos imediatos. Focar na cruz e na mensagem da redenção, não diluído por interesses pragmáticos e mundanos. Eu já participei, né, de atividades com foco levando atendimento médico a famílias carentes, mas eu pude ver que muitas das vezes eu fui com propósito errado. Muitas vezes eu fui com a motivação errada, né? Nossa, eu vou como médico, eu vou atender demais, eu vou prescrever muita vitamina. Aleluia! É o propósito de Deus levar atendimento médico. Mas, ao ler aqui, eu vejo que muitas das vezes o Felipe estava um pouco meio assim, diluído, um pouco assim, desfocado
focado naquilo que era o verdadeiro propósito daquelas viagens missionárias que eu fiz, sabe? E aqui, muitas vezes, eu queria resultados, né? Quantos atendimentos que eu fiz, né? Viagens do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. Nossa, eu atendi tantos. Nossa, e poucos dias, porque eram viagens de curto prazo, né? Final de semana, todos nós temos nossos assim, compromissos e querendo resultados. Quantos atendimentos? O que eu fiz? Mas Deus falando comigo assim, Felipe, aquela senhorinha que você atendeu, sabe aquela criancinha que você... ela sentiu o amor de Deus sobre você? É aquele que eu queria. Não é número. Olha lá para você ver. Resultados numéricos, né? Quantos atendimentos, quantas vitaminas que eu levei, quanto medicamento que eu levei. Não, focar na cruz. Muito lindo, muito lindo. Levamos glória a Deus, última viagem nossa, um caminhão de doações, quase que um ônibus cheio de doações. Glória a Deus, é de Deus. Mas o foco, o interesse, né? O interesse nosso não é mundano apenas. Nosso interesse é levar o evangelho que transforma, traz alegria, que restaura. Cuidar com a preocupação excessiva em como as pessoas reagirão. Nossa, será que eles vão atender demais ali o nosso atendimento? Como é que vai ser o feedback da comunidade, né? Aquela preocupação? Não. A minha preocupação é levar o evangelho. O que fazer para tornar a mensagem mais atraente? Por aí eu vou negociar um pouco aqui, sabe? O foco da cruz, eu vou negociar um pouco aqui. Não, não tem negociação. Nós vamos lá com foco, sem negociar, sem preocupar com o número, né? Que o Espírito Santo possa guiar o atendimento de cada um, né? Então vamos passando aqui, ó. A grande comissão, né? Dizer sim para quê? Simpósio aí, mineiro. Eis-me aqui. Quando eu digo sim, para quê? Eu estou cumprindo. A grande comissão não é apenas mais uma das ordens, né, a ser obedecida ali da Bíblia, não. Mas é a ordem que dá vida a todos os outros mandamentos para a igreja de Cristo, né? Então, a grande comissão, o ID, não é questão que um anjo desceu aqui para mim, né? O Felipe estava lá, né, tomando água de coco, um anjo desceu, revelou para mim que eu tinha que ir para o norte de Minas. Não, gente. Eu ouvi a pastora falando aqui, eu apenas obedeci. Não tem nada mágico, eu não senti arrepio, eu não comecei a falar línguas, não aconteceu nada. Eu apenas estou tentando, Jesus, cumprir, obedecer à grande comissão. Glória a Deus, é o foco de Deus para a minha vida, né? Eu estou meio pregando, viu, gente? Vocês estão vendo aí, porque eu estou focado aqui, ó. Então, o texto base, né? E depois de Marcos, né, no capítulo 1, diz assim, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, se eu vou fazendo atendimento médico, se eu vou fazendo dança, se eu vou como artes, né, cênicas, se eu vou dançando, se eu vou como fazer missões, de qualquer forma, o foco é levar o arrependimento às comunidades, os pacientes, as famílias. O foco é isso aí, levar o evangelho do arrependimento, né? Para que eles possam se arrepender. É o nosso foco, a mensagem. Eu vou bater nessa tecla aqui, nesses slides, que eu posso fazer atendimento médico, eu posso levar remédio, mas o foco é, se não houver arrependimento, o meu remedinho vai ser muito bom por um mês. O sulfato ferroso. Vai ser bom ali, ó, por 3 meses, sulfato ferroso, tira a anemia da pessoa. Mas a palavra de Deus tira o pecado por toda a eternidade, a pessoa está salva, né? Aleluia! Efésios capítulo 2 diz lá, né? Pois vocês são salvos pela graça, não é por meio de remédio, não é por meio de as minhas obras, né? Eu estou fazendo coisa demais para Jesus, eu estou salvo também por isso. O Felipe né? Tá salvando a vida dele, da família. Não, eu sou salvo porque Cristo me salvou, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu estou aqui tentando fazer a obra de Deus, participando do Ministério Lucas, né, da Lagoinha, mas eu não sou salvo porque eu participo do Ministério Lucas. Eu não sou salvo, você, profissional da saúde, você não será salvo, né,
pela bondade que você faz, né? Pela eloquência da sua fala. Não, eu sou salvo por quê? Por meio da graça. Eu criei no evangelho da cruz, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. João 3,16, eu vou ler isso aqui, ó. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dizer sim a este simpósio, diz, levar esse amor de João 3,16 aos ribeirinhos, às comunidades de Belo Horizonte, ao norte de Minas, na Savassi, no consultório do paciente que tem dinheiro. Aleluia! Na comunidade lá do PSF, é levar o João 3,16. Agora, se você é um enfermeiro, se você é um médico, se você é um psicólogo, se você é um advogado, glória a Deus, isso aí é apenas um instrumentozinho, né? Apenas um instrumento na mão do Senhor. Mas quem salva é Jesus Cristo. Então, para falar, né, eis-me aqui, você tem que levar o evangelho. Focado, né? Eu, quando faço uma missão de curto prazo, eu não vou para alegrar o povo, eu não vou para fazer palhaçada para a comunidade, levar pipoca, eu levo também. Mas o foco não é isso, é levar que eles possam entender a criação, né? A queda, a redenção e a consumação. Se não houver esse foco aí do evangelho, explicar o plano de salvação, que o homem é caído, o homem precisa desse sangue de Jesus Cristo, a minha ação, a minha ação missionária de curto prazo ali foi muito bom a nível social, mas ela não é capaz de tirar o pecado do mundo, que é você explicar o plano de redenção às comunidades, né? Então, Romanos 10, aqui nós podemos ver como, pois, invocarão aquele em que não creram, né? Olha aí para vocês verem, gente. E como crerão naquele de que não ouviram? Meu Deus, hein? Deus está te falando nessa noite, né? Nessa noite aí, ó, receba do Espírito Santo. E como virão, se não há quem pregue, se você é um técnico de enfermagem, se é um médico, um profissional de saúde? E como pregarão, se não forem enviados? Então, nós estamos aqui nesse simpósio te falando, ó, eu não preciso pôr a mão na sua cabeça, não. Nós estamos te enviando em nome de Jesus, né, pastor? Nós estamos te enviando aí, ó. Seja enviado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas, boas coisas, né? Então, assim, Deus está te enviando nessa noite, né? Tá aí as referências bibliográficas, o meu e-mail, né? Meu e-mail. Para alguma dúvida, compartilhar, né, um testemunho, estou disponível para responder. Eu participo do Ministério Lucas, o Ministério de Profissionais da Saúde da Igreja Batista Lagoinha Matriz, né? Nós participamos de eventos, cobrimos os cultos, né, em plantões, em regime de atendimento médico. Você é muito bem-vindo, né? Nós temos aí o Instagram, né? ministério.lucas. Queremos, né, compartilhar juntamente com a Carla, que é a líder, né, do Ministério Lucas. Eu estou juntamente com ela ali, ajudando. E eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, né, poder compartilhar com vocês nesse simpósio. Viu? Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Felipe. É um privilégio mesmo termos a participação de vocês aqui. Gostaria de agora passar a palavra para Sandra Vieira, que vai nos presentear com mais esse momento de palestra. Obrigada, Sofia. Obrigada, colegas, pela presença de vocês. Eu quero agradecer ao Felipe pela exposição que ele colocou de tanto coração, né, em missões, e que facilita a vida de cada um que quer ir trilhar, a gente ser lembrado pela palavra de Deus. E isso é o que mais vale nas nossas vidas, né? Gente, eu sou dentista. Me formei há 31 anos atrás, sou especialista em endodontia e em saúde coletiva. E há 13 anos atrás, eu me converti na Igreja Batista Central. Eu passeava por muitas linhas procurando o Senhor, e há 13 anos atrás eu me converti aqui na Central. E desde que eu me converti,
Antes eu já tinha um coração muito ligado a o que eu posso fazer por esse mundo tão bagunçado. Eu sou da saúde, mesmo antes de eu converter. Só que na hora que eu entrei aqui na Central e vi o que é a palavra, aí eu fiquei destruída. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho mesmo de fazer alguma coisa a mais. Porque a palavra ela nos traz, como o Felipe colocou, embasamento para a gente ser usado. Como sal e luz. Como sal e luz na palavra, sim, mas como sal e luz também na vida integral de uma pessoa. E comunidades, e povos, e nações estão aí justamente para a gente compartilhar com elas do que são as boas novas. Né? Então, eu queria passar aqui um primeiro slide, que é uma parte da palavra que mais me impulsiona, a vida de Paulo. E quando ele converte, e ele pergunta para Deus, diante daquela luz que apareceu para ele, quando ele cai, né, e vai ao chão, ele pergunta ali, gente, eu vou ler só a segunda parte do que está ali, e ele, Paulo, né, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, esse texto me faz ficar pensando, falei assim, o Paulo também tem hora que ficava sem saber o que fazer. E Deus fala com Paulo, a sua missão só vai ser dada por completa quando você entrar na cidade, levanta-te, entra naquela cidade e vai lá fazer, porque lá vai ser exposto o que você vai fazer. Então, eu aquieto meu coração, porque meu coração é missionário. Mas nem sempre eu sei o que fazer. São tantos povos, tantas nações, tantas situações que a gente pode se colocar diante de Deus para fazer algo a mais, mas a gente também não pode ser aquela que é a Marta, que descuida de cair aos pés do Senhor para adorá-lo, para se encher da sua presença, para aí sim fazer o que Deus quer que você faça, ouvindo-o, escutando da sua forma pessoal que você escuta. Cada um tem uma forma pessoal de Deus se manifestar no coração. Então, é respeitar o outro, como ele percebe isso, e buscar o seu também. Então, esse texto me traz muita força. Levanta, entra na cidade. Lá será dito o que fazer. E Deus sempre trabalhou comigo esses 3 pilares que eu coloquei aí. Mas quando eu falo que trabalhou, é porque ele está trabalhando até agora. Ele trabalha a minha entrega, a minha fé e a minha obediência todos os dias. Tem hora que eu escorrego em um, estou mais firme no outro, e vou andando no outro, e peço ajuda das minhas amigas de célula, de missões, de GD, em oração. Gente, eu não estou conseguindo isso hoje, me ajuda. Não estou conseguindo aquilo. Você pode me ajudar a orar? Estou doida sem saber se eu vou para a África fazer um trabalho de evangelização e saúde, ou se eu guardo esse dinheiro para ir em uma aldeia indígena. Eu quero os 2, mas Deus quer algum. Qual que será que Deus quer? Ora, você não está conseguindo orar sozinho, gente? Junta com o seu povo. Deus traz para você ajuda para todo momento da sua vida. Então, esses 3 são os pilares que eu tenho pedido muito a Deus para trabalhar em mim. A minha entrega, a minha fé e a minha obediência diante da voz dEle. E aqui vocês vão ver o primeiro momento meu, que eu acabei de ser convertida aqui na Central, em que o Espírito Santo me deu um ânimo. Eu estava em depressão, gente. Eu tinha transtorno bipolar. Eu tomava remédios que eu andava trocando pernas aqui na Central. E eu fui fazer um curso de pós-graduação em saúde coletiva. Fiz muito bem feito. Fui sendo tratada e curada por nosso Jesus, que traz a cura. E ali eu levei ainda a minha professora, aquela morena ali no fundo, é a minha professora, que na última viagem de 6 da monografia, que eu fiz nessa aldeia, que é uma aldeia do lado de Santa Cruz de Cabralha, eu levei a minha professora e ela se converteu. Esse é o nosso Deus. Logo depois eu comecei, Deus não deixa um filho cristão, um filhinho sozinho. As outras viagens da monografia eu fiz sozinha. Mas logo depois, envolvida com o CCM Missões, envolvida com a Central, Deus escala uma amiga da Central para começar a ir comigo nessa mesma aldeia. Ali está a Carla, indo comigo evangelizar. Do lado de cá é um fonógrafo do pastor Paulo Botrel, que a gente usa algumas coisas para chamar a atenção dos indígenas. Né? Então, as viagens que a gente fez, que foram várias, para esse lugar, foram assim feitas com coração. Era um momento aproveitado para estar nessa aldeia.
E eu fui como dentista, eles já tinham em mim uma confiança, um carinho, um agradecimento pelo que eu já tinha feito como um profissional da saúde. E, de repente, a gente começou a ir para lá como amigos. E como amigos, gente, o que a gente faz como amigos? Fazemos muito, porque o nosso maior amigo é Jesus. Em Efésios 2, Felipe, vou pegar um pouquinho do seu. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras que eu faço, que você faz, que um profissional de saúde faz, não vem para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus já preparou para que andássemos nela. Então, nós temos de ficar ligado na videira, Jesus. Porque se nós somos ramos, nós vamos dar frutos. Ligados, nós vamos dar boas obras. Porque a gente quer? Não, porque Deus quer. Aí eu comecei a fazer mais algumas viagens. Amigas que viajavam, a doutora Beatriz Pedrosa me levou ali para uma outra aldeia. E lá vai a Sandra de novo entregar escova de dente, ensinar higiene bucal. Porque o meu foco, eu tenho assim, muito carinho na profissão pela parte preventiva, pelo esclarecimento, pela educação individual, tanto crianças como pessoas que estão em fase mais avançada também. Então, cada um que eu ia, que a gente foi com o pessoal do CCM Missões, levando fantoches, e a alegria de Jesus no coração, evangelizando quando dava e conversava com as pessoas, mas nunca deixando a profissão também de lado. Tudo junto, um evangelho integral. Para Pataxó Carmésia, o CCM de Missões, ele tem uma série de viagens. Eu não sei se eu coloquei ali todas que eu lembrei. Eu estou lembrando ali de 8 que nós fomos para lá. Fomos recebidos pelo pastor Isaías. Lá já é uma aldeia que está num contexto já assim de perda de bastante coisa de cultura. Só que o pastor Isaías, que está lá com um cocar meio verde, do lado do nosso pastor Botrel, Paulo Botrel, ele tenta restabelecer, através de hinos e através de louvores, a cultura da língua pataxó. Então, vocês vão ver ali que, na verdade, é a língua pachorrã. Eu falei errado. Os pataxó falam a língua pachorrã. Então, ali vocês vão ver. Tchurrapi calpetô anhanhan. Eketanai siratã. Tchurrapi yutué suniatá. Mopô cartu nhamissu. O pastor dessa aldeia colocava esse hino. E esse hino era tocado. E quando ele me passou o que é a tradução, eu assim, fiquei assim, feliz demais. Eles dizem naquele hino que venham todos os povos adorar a Deus. Venham todos adorar ao Deus Jesus. Então, isso é o que eles estão fazendo nessa aldeia. E é um grupo de apoio para o CCM de Missões estar sempre viajando para conhecer a parte de contexto transcultural indígena. E o pastor Botrel sempre à frente. Para mim, não tem diferença de missões lá nas aldeias para uma missão aqui no aglomerado. Aqui nós estamos no lugar que o pastor Batista vai, que é Vila Estrela. Né? Então, nós fizemos ali também uma ação de saúde bucal, com teatro de fantoches, com explicação, com pessoas envolvidas. E não tem diferença no meu coração nenhuma para quem vai de apoio. Uma pessoa que é a equipe de apoio está fazendo o mesmo chão que um profissional da saúde faz. Então, independente de quem vai, o profissional de saúde vai precisar de gente que os ajude, seja numa fila, seja em catalogar, seja em outros detalhes. Então, é equipe. E Deus ama a gente fazendo e convivendo em equipes. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso aí eu me exortando, tá, gente? Que às vezes eu fico com preguiça de fazer algum trabalho para Deus. Falo assim, não posso não, isso é pecado. Eu posso, estou tranquila, não tem nada para fazer aqui, estou cheia de Deus, já adorei, então deixa eu ir, vamos embora. Mais uma vez, lá na aldeia Pataxó de Carmésia, onde a gente teve a confecção de um escovódromo portátil lá para eles. Deixamos lá, nem sei se continua lá. Levamos também células, são várias vezes que fomos para essa aldeia, Pataxó de Carmésia, com ensinamentos de como fazer uma célula, como fazer um grupo, um pequeno grupo, que lá não precisa de ser chamado de célula, né? Que é um outro contexto. Sertão da Bahia, várias vezes, atendimento até no escuro. A gente teve ali colocação de tudo que a gente tem de educação em saúde também. De novo, a Nagé, fomos contemplados com 4 cirurgiões dentistas, doutor Pedro, doutora Marcela, doutora Raiza, e eu ali,
rende mais, né, quando vem mais profissionais. Deus contemplou a gente com essa viagem a Anagé. E Machacali, um lugar muito pobre, com muita mistura de feitiçaria, espíritos de bebida, espíritos de Maria Mulambo, sujeiras. Tá? Estávamos lá, uma equipe de 14 pessoas da Central, fazendo educação em saúde, brincando com as crianças, escovando dente. Então, o que você pode fazer, você faz. O amor de Deus chega. Difícil de passar versículo lá, porque a língua deles é difícil, eles quase não falam o português. Ali na África, a mesma situação, mas levando já equipamentos de atendimento clínico. Numa tribo no meio do Pará, a gente levando também ali, mais uma vez, uma educação em saúde para todos eles, muita alegria. Num contexto mais longe, você vê realmente o que é a cultura do lugar, você aprende mais, você se entrosa com eles. Nesse lugar, eu percebi a importância da visita. Quando dá 5 horas da tarde, eles param e começam a fazer visita uns para os outros. E depois eu tive a oportunidade de estar na Além, em Brasília, estudando um pouquinho de linguística. Eu gosto muito de línguas, e lá eu aprendi muito, e fomos fazer um estudo com esse povo paracanã, uma língua difícil, uma língua bem cheia de detalhes, mas lá estava eu de novo, no meio do rio Xingu, escovando os dentes das crianças. Ali interagindo com o pessoal da equipe de saúde local, uma enfermeira, um auxiliar indígena ali de coisa. Eles adoram receber a gente lá. E esse ano, Deus, através de todos esses estudos, me deu um desafio, e Deus está trazendo agora um momento de uma cartilha de saúde bucal, que foi edificada por mim, mais 3 indígenas, Palmari. Vocês vão ver ali uns desenhos. Os desenhos foram feitos pelos indígenas e por mim. Tá? Nós mesclamos. É uma língua que chama língua aglutinante, que uma palavra, gente, tem vários morfemas, então uma palavra fica imensa. É muito bonito, é muito lindo. Então, essa cartilha já está quase pronta, ela está indo para a aldeia, em 40 exemplares só, ela vai para uma escola. Isso é um trabalho demorado, mas agora chegou a fase experimental, e, passando a fase experimental, se Deus permitir, a educação em saúde bucal vai chegar lá para 700 crianças, de 3 a 10 anos. E tudo isso que eu faço não é na minha força, porque eu não sou uma pessoa escalada para ser forte. Eu sou cheia de tricos e trecos, eu já tive doente, já tive lúpus, Deus me curou, já tive transtorno, Deus me curou. E, assim, eu sou uma pessoa que seria a última a ser escalada para ir para tantas missões. Então, aquilo ali que aconteceu, gente, com certeza, é Ele fazendo a obra. E esse versículo de Romanos 11:36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele, eternamente. Isso aí é na minha vida. Cheia de falhas, eu tenho certeza, mas eu agradeço ao nosso Deus por esse pouquinho que eu posso fazer por Ele e para Ele. Obrigada. E aí tem meu telefone, tem meus coisas. Se alguém quiser trocar alguma ideia sobre alguma viagem missionária que te chame a atenção, eu estou às ordens. Sandra, que especial essa troca de experiências. Nós agradecemos imensamente. Agora, enquanto você palestrava, eu me recordava, inclusive, de um momento que nós estivemos juntas no sertão da Bahia, Anagé. Que especial, não é? Servindo não só na área da saúde, mas também socialmente, né? Levando o Evangelho de Cristo, muito especial mesmo. E você comentou a respeito do CCM, só esclarecendo que é o Centro de Capacitação Ministerial, que promove cursos para capacitação na caminhada da fé cristã, por meio da Central de Belo Horizonte. Muito obrigada, Sandra. Gostaria de convidar agora a nossa palestrante, a pastora Heikler, para poder nos palestrar mesmo, para podermos começar logo em seguida com a discussão. Fique muito à vontade, por favor. Amém, gente. Que bênção, que prazer, sabe? Muito, muito bom ver o reino de Deus avançando, as pessoas respondendo ao ID do Senhor Jesus, respondendo ao eis-me aqui. E há uns anos atrás, a nossa querida Flavinha Botrel, ela teve numa reunião, num congresso em São Paulo, e chegando lá, o congresso era do cuidado integral do missionário, né, do Brasil. E aí ela percebeu que das poucas pessoas que foram, 9, o que era um grupo bem significativo, eram de Minas, eram de Belo Horizonte. E ela falou, gente, nós estamos em São Paulo falando do cuidado integral do missionário,
E nós somos mineiros. Por que não criar o cuidado integral do missionário em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte? E aí aquela turma disse, eis-me aqui, e eles vieram para Belo Horizonte, tiveram algumas reuniões, alguns perseveraram durante um tempo, mas outros não sei se não perseveraram ou desanimaram, ou por uma questão de tempo. Eu sei que um determinado dia encontrei com a Flavinha no local e ela estava muito abatida. Ela veio, Raikle, eu acho que eu vou fechar o sim, eu não vou conseguir sozinha. E eu falei, Flavinha, não fica assim, nós vamos dar um jeito. E nessa hora eu pude dizer, eis-me aqui. Gente, o eis-me aqui não é nada assim, vem um raio, vem uma voz. É simplesmente uma percepção de que você pode ser usado naquele momento e você tem os recursos para, de repente, falar com alguém, olha, não desanima, a gente está junto, eu vou te ajudar e vamos embora. E aí nós fomos caminhando juntas, orando, e a Flavinha ela tem um dom muito especial, que é cuidar de pessoas, que é o que eu creio que todo médico tem. Todo médico tem esse lado de zelo, de cuidado. Então, eu creio que todo médico ele é um pastor, na sua essência. Né? Só que Deus chama o pastor para cuidar da alma e o médico para cuidar do corpo. Então, nós temos que entender qual é o nosso papel no meio disso tudo, qual é a função de cada um. O corpo ele funciona assim, cada um tem o seu papel. Então, a Flavinha foi acompanhando essas pessoas e, com o tempo, nós fomos chamando outras pessoas que se uniram a nós nesse eis-me aqui. E das pessoas que hoje compõem a cúpula ali do Sim, a gente não tem ninguém, tirando a Flavinha, nós não temos ninguém de tempo integral, nós não temos ninguém que é só por conta do Sim. Nós temos pessoas que abriram mão de alguma coisa. Nenhum de nós estávamos desocupados e falamos assim, vamos lá ajudar o Sim. Nós nos dispusemos a fazer alguma coisa, né? A gente dispôs o coração em ajudar. Então, o que é o cuidado integral do missionário? É a gente olhar o missionário como um todo. Irmãos, o missionário, às vezes, ele passa 2, 4, 6 anos num campo na África, na Ásia, e às vezes um campo muito difícil. E o que acontece? Quando ele volta vou colocar em especial Minas Gerais, né, que é o nosso estado aqui, onde o Sim Minas atua, ele volta cheio de enfermidades físicas, ele volta com enfermidades na alma, e ele precisa de quê? De ter pessoas que tenham um olhar, um zelo, um cuidado para essa pessoa, porque como a Sandra relatou aqui, ela passou por momentos difíceis, e ela foi uma dessas pessoas que foi cuidada pelo Sim, que foi ajudada, que foi amparada, e hoje ela pode estar bem fazendo o quê? Retornando para o campo, abençoando vidas. Então, o Sim ele tem esse olhar, ele tem esse cuidado de pegar esse missionário que vem, e muitas vezes ele precisa de um médico, então nós acionamos uma equipe e a gente procura médicos por todo esse estado aqui de Minas, por Belo Horizonte, a gente procura esses médicos. O médico ele tem que entender que ele tem um dom dado por Deus para cuidar, dado por Deus para cuidar de pessoas, de vidas. Mas muitas vezes o missionário ele não precisa, às vezes, de um médico, ele precisa de uma saída, ele precisa, às vezes, como já aconteceu, da gente pegar um missionário e levar para o shopping, para ele passear, para ele sair, ele quer conversar. Então, o Sim, ele entende que o missionário, às vezes, ele só quer desabafar. Então, para isso, a gente tem conselheiros também, porque, às vezes, o problema do missionário é um aconselhamento, ele não está com problema no seu físico, mas ele tem problema na sua alma, ele quer que um pastor o escute, o ouça, ele quer poder desabafar, porque ele ficou muito tempo no campo sozinho, ele volta para o Brasil, às vezes é um contexto diferente, ele acha as gírias diferentes, ele não entende, ele tem filhos que, às vezes, têm problemas, porque é o que chamamos de filhos de terceira cultura, o menino não se adapta aqui, vai para lá, ele é estrangeiro, volta para cá, ele não entende direito a cultura e ele se perde. Então, o que nós precisamos entender como médicos, pessoas que cuidam de alma e pessoas que cuidam do físico? Que o Senhor nos chama. Eis-me aqui. O Senhor está chamando cada um de nós para fazer alguma coisa. E às vezes você está aí do lado falando assim, existe uma diferença entre quem é missionário
existe uma diferença em quem é pastor. Eles são o clero, eles são as pessoas de tempo integral, são as pessoas de Deus. Eu não, eu só sou um médico. Irmãos, nós somos um corpo, nós temos que trabalhar juntos. Deus tem um chamado para você, sabe? Deus não foi à toa que o Senhor colocou você com essa profissão que Ele te deu para ajudar pessoas, para cuidar de pessoas. Então, o objetivo desse simpósio é fazer com que você se mova, com que você se apresente, com que você diga sim para o Senhor, né? Seja sim a sua palavra seja um sim com S, né? O simpósio aqui, ou seja um sim com C, o cuidado integral do missionário. Mas você precisa tomar um posicionamento. E, às vezes, a gente que está aqui do lado de cá procurando um médico, é tão difícil para a gente, às vezes, ligar para alguém, e, às vezes, você está aí, talvez você está aposentado. Né? Você está passando aqui pela live, parou aqui e fala, o que eu estou fazendo aqui? Você tem tanta experiência como aposentado, que tal você se apresentar para o reino? Que tal você se apresentar para a obra? Às vezes na sua comunidade, ou às vezes aqui no Sim, entrando nas redes sociais, né? Procurando a gente, se apresentando para trabalhar. Essa semana eu fiquei atrás de um fisioterapeuta. Quem sabe você não está parado aí, olha, eu posso ajudar. Meus irmãos, tem viagens que você pode fazer na sua igreja, na sua localidade. O importante é você dizer sim. Como eu estava falando um pouquinho aqui antes, Sophia Miller, ela disse uma frase, eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e eu obedeci. Então, não fique esperando cair um raio do céu, você ouvir uma voz, né? Não. Disponha-se, diga sim, diga eis-me aqui que o Senhor vai te usar, seja numa aldeia, seja aqui em Belo Horizonte, seja onde for. E nós estamos precisando de pessoas que trabalhem para o reino. Então, seja essa pessoa que se dispõe, porque você tem tanto conhecimento, tanta formação que o Senhor te deu, né, tanta facilidade de, às vezes, ouvir alguém. E como o doutor Felipe falou, às vezes você chega num lugar para prescrever um sulfato ferroso, mas você não tem noção do que esse seu atendimento singular, especial, de você ter ido ali como um missionário, o que isso faz na vida de alguém. Então, meu apelo para você nessa noite que está ouvindo essa live, diga sim para o Senhor. Né? Saia da sua zona de conforto e fale, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. E quem sabe, de repente, através de você, Deus não vai começar algo novo aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Né? Então, fica a dica, disponha o seu coração em servir. Amém? Pastora Heichler, muito obrigada pela apresentação. Eu acredito que tão importante quanto o cuidado do campo missionário é também o cuidado com o agente missionário. Então, é muito, muito importante. E apresentar também para nós, né, para que a gente possa conhecer o Sim. Gostaríamos agora de abrir para um momento de perguntas, em que nós iremos discutir um pouco entre nós e também responder perguntas que foram enviadas nas nossas redes sociais ao longo dessa última semana. Para começar, eu gostaria de levantar um questionamento. Hoje falamos muito a respeito de viagens missionárias, de atuações, né, ao redor do mundo, entre tribos indígenas. Eu gostaria de saber como vocês responderiam a esse chamado nas suas próprias cidades? Como vocês respondem a esse chamado nas suas próprias cidades, fora de um contexto de missões? Começar pela Sandra. Sofia, eu procuro não diferenciar as duas coisas. Eu creio que a missão é lá em Angola, igual tem aqui na Central, a Criança Feliz lá precisando, com crianças precisando da ação de saúde lá, sim. Mas também aqui numa igreja aqui que é parceira nossa, do pastor Tertuliano, aqui pertinho, tem também a mesma necessidade. Então, é promover mobilização, que nosso Deus, ele dá ideias. E quando junta duas pessoas que têm ideias parecidas, as coisas vão acontecendo. Então, é se unir a pessoas, programar as coisas. Eu, pelo menos, eu não gosto de fazer as coisas sozinhas, eu gosto de fazer com mais pessoas. Então, promover, orar, fazer, e não ter essa diferenciação. Se precisa, aqui um aglomerado aqui pertinho, e vai lá. E se precisa lá, vai gastar mais dinheiro. Faz igual eu fiz. Quando eu não tinha dinheiro para uma viagem missionária, eu fazia caldo. Eu juntava o meu dinheiro, mas o resto vinha dos caldos, do que a gente fazia de busca. Né? Mas vai,
é sem diferenciação do que vai. Vai com o coração com Deus, vai pedindo direção a Deus. Já teve momentos, por exemplo, lá em Angola, que eu tive o privilégio de estar lá com a equipe da Central, em que eu senti claramente que Deus pediu para eu parar os atendimentos clínicos. Eu saí dali do atendimento clínico, fui conversar com pessoas ali em volta, e essa conversa gerou uma ida para uma rádio local para eu conversar sobre o que alimentação de açúcar, alimentação sem escovação, pode trazer para uma população que precisa de esclarecimento. Então, são coisas que a gente, às vezes, não explica. Mas o que a gente tem que fazer? Se entregar e fazer. Buscar a vontade do Senhor fazendo alguma coisa que Ele queira. Então, eu não diferencio. Isso. E levantando agora a bola, né, levantando a vez para o doutor Felipe, como seria essa sua resposta assim, né, no dia a dia da atuação? Então, eu não sou médico, eu sou cristão. Acho que a gente tem que falar, doutor Felipe, não. Primeira coisa, eu sou salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem é Felipe? Eu sou filho de Deus, né? Primeira coisa, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou cristão. Ponto final. Deus permitiu, né, me deu talentos, a pastora falou com muita propriedade, né? Deus me deu dons, habilidades, me chamou para ser médico, porque zero capacidade minha. O Senhor me deu, né, pela graça, misericórdia, a capacidade de ser médico. Eu gostaria de levantar mais uma pergunta que foi enviada ao longo dessa semana por um dos nossos inscritos, pelo Felipe, que é estudante de medicina, e ele é de Minas Gerais, e ele enviou a seguinte pergunta. Essa semana, um professor meu me disse: não combine suas crenças religiosas com o seu trabalho de estudante de medicina, sob o risco de medicalizar a sua fé ou cristianizar sua prática de saúde e cuidado. Então, ele pergunta, né, como conciliar a fé e a rotina acadêmica profissional de forma saudável? Gostaria mesmo de perguntar, começar perguntando para o doutor Felipe, depois levantar também para a pastora Heickler. Qual seria um conselho pastoral que poderia ser dado mesmo a esse estudante a esse respeito? Doutor Felipe. Então, ele está falando no contexto de acadêmico, né? Ele está falando assim... não... Mas ainda nos atendimentos, ainda na atuação e formação, na né? Formação, né? De fato, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Então, assim, nós temos que ter bastante sabedoria, né? Eu estou numa instituição trabalhando. Eu, Felipe, estou, né, sob a questão submisso às leis do município de Esmeraldas, às leis da estratégia da família. Eu tenho meu coordenador médico. Glória é de Deus, né? Você tem que estar ali com sabedoria. A linha, irmãos, eu vou falar aqui de irmãos, né? Meus amigos médicos, profissionais da saúde. A linha é muito tênue. Nós temos que ter o quê? Sabedoria, né? Essa sabedoria vem do Felipe? Não, se for ver o Felipe fala muito, né? Eu sou meio Pedro, assim. Eu tenho que entrar na sabedoria do Senhor, né? Pedir essa direção, sentir a voz do Espírito Santo, porque até se eu for pregar e eu não fui direcionado por Deus, vai dar ruim. Eu vou achar que estou fazendo coisa boa e estou fazendo mau testemunho, eu estou dando legalidade ali em momento errado. Então, assim, é buscar a direção do Espírito Santo, ser submisso às regras da instituição, né? Seja no hospital, seja na clínica, seja no posto de saúde. E também não deixar o diabo te calar, não, viu, profissional da saúde? Deixar o diabo te calar, te amedrontar, porque o inimigo de nossas almas quer que... né? É lógico que você também prega com as atitudes, né? Às vezes não precisa falar nada, não é verdade? Eu não sou muito bom para pregar assim e tal. Não tem problema. Né? Tá aqui um cirurgião muito bom, né? Com uma destreza, mas o cara é um poço cirurgião, né? De educação. A pregação flui nos atos dele. Às vezes sem palavras, né? Às vezes calado ali, você já está dando um testemunho tremendo. Isso. Tá bom? Muito legal. Gostaria agora de passar a palavra para a pastora Heickler para poder saber qual seria o seu conselho
pastoral para esse estudante que está nessa situação assim de questionamento, a situação de, às vezes, ficar na dúvida mesmo, né? Qual conduta seguir diante disso? Ô Felipe, olha, ouça tudo, viu? Mas retém aquilo que for bom. Para o seu professor, ele está te dando um bom conselho, mas você procure ouvir o Espírito Santo de Deus. É o que o seu xará Felipe aqui falou. Haverá ocasiões em que um paciente ele vai entrar para você e você não vai falar nada. O Espírito de Deus não vai se mover para você falar nada. Mas em outras situações você vai sentir do Senhor, por isso que você tem que estar atento. O seu consultório tem que ser seu campo missionário. Deus, para quem que o Senhor quer que eu fale hoje? Quais as pessoas que o Senhor vai levar até mim? A palavra também fala que a gente não pode jogar as nossas pérolas aos porcos. Não é assim, todo paciente que entrar eu tenho que pregar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer apelo. Não. Situações, né, vão acontecer onde você vai sentir a direção do Senhor. Olha, fala para esse. Né, o Espírito de Deus vai te dar uma deixa, a pessoa vai falar algo. Você tem só que se dispor a ser usado pelo Senhor dentro do seu campo missionário. Então, entenda, Felipe, você é um missionário. Dentro do hospital, no seu consultório, onde você for. Só de você estar com esse jaleco branco, a pessoa que está ali, ela já olha para você, ela já tem um olhar de eu preciso de alguma coisa. Né? E que tal, além da cura física, ela sair dali também com uma cura espiritual. Então, Felipe, que Deus te abençoe, meu querido, que você seja um grande médico que venha honrar o nome do Senhor, viu? Em nome de Jesus. Isto. Gostaria agora de levantar mesmo uma pergunta direcionada à Sandra. A pergunta é a seguinte: como abordar a espiritualidade do paciente durante uma consulta odontológica? Eu acho que eu estaria dando continuidade ao que os colegas estão falando aqui. Eu vejo muito que o profissional de saúde ele tem espaço para falar, às vezes, algumas coisas que no dia a dia aquela pessoa não vai escutar de outra pessoa. Então, eu acho que, como a própria palavra nos fala, pregar em tempo e fora de tempo, e que a palavra de Deus não volta vazia. Então, dentro do coração de cada crente da saúde, tem a hora do falar alguma coisa a mais, tem a hora de pontuar alguma coisa, tem a hora de citar e parafrasear para alguém alguma coisa de uma maneira mais simples, de forma que ele entenda. Então, enquanto eu estou atendendo, por exemplo, vou fazer uma anamnese, eu vou ter que focar ali dentro dos termos da anamnese normais. Mas, em algum momento da anamnese, aquele meu paciente está me dizendo que ele está depressivo, que ele está tendo dificuldade de dormir. Eu anoto os termos, todos que estão sendo colocados ali. Nessa hora, eu faço questão de parar o que eu estou fazendo, deitar a minha caneta, olhar no olho desse paciente e ouvir com mais atenção ainda o que ele está me passando. Porque aquele ponto pode ser um ponto de durante o atendimento, ou na hora, ou depois, eu conversar com ele. Por acaso, você gosta de vez em quando, estar orando para se fortalecer? Por acaso você... Então, são perguntas que abrem, que o profissional de saúde pode colocar na vida dessa pessoa para que ele se abra. Às vezes ele está fechadão, às vezes ele tem dificuldade de falar. Então, às vezes, uma pergunta que você faz destrava o coração daquele moço ou daquela moça, de uma forma que você pode ali estar conversando com ele com mais esperança para a vida dele. O profissional de saúde, para mim, é profissional de esperança. E quando eu falo profissional de saúde, eu vou voltar a falar da equipe de apoio. Que a equipe de apoio, que está ali ajudando, é equipe de apoio de esperança na vida de quem está ali. É Jesus chegando, é Jesus entrando. Então, o que eu faço? Tem pacientes que eu também não falo nada. Não há uma direção do Espírito Santo. E tem outros que parece que Deus mandou para eu falar alguma coisa, porque o paciente presta atenção. E, no final, às vezes, dá um apelo, dá uma decisão, dá mais. Dá levar para a igreja, dá levar para uma célula, e aí para diante. Isso, muito obrigada, Sandra. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para encerrar esse momento mesmo de discussão, direcionada à pastora Heichler, que é a seguinte pergunta. Pastora, qual a diferença de uma abordagem espiritual realizada no contexto pastoral e no contexto de um profissional de saúde cristão? Eu creio que única e exclusivamente é você ouvir a voz de Deus.
porque nós todos somos servos do Senhor, não tem diferença, sabe? A gente precisa, como igreja, como corpo, como irmãos, parar de fazer essa dicotomia entre o sagrado e o profano, entre aquilo que eu já falei, né? Ele é missionário, santo, eu sou só um médico lá do postinho de saúde. Não. Todos nós somos servos do Senhor, todos nós somos enviados pelo Senhor com um propósito. Vai caber a cada um de nós ouvir, sabe? Responder ao sim do Senhor, ao eis-me aqui do Senhor. Então não tem diferença. A partir do momento que tem um paciente ali na sua frente, se você tiver esse coração que o Felipe tem, que a Sandra tem, de falar, Deus, eu não sou só um médico, eu sou um missionário travestido de médico, eu sou um servo do Senhor aqui, e eu tenho uma pessoa na minha frente que ela pode ter uma eternidade selada, e eu não vou falar nada? Então é isso que a Sandra falou, ouvidos atentos, né? Às vezes Deus está levando alguém ali para você falar. Então, esteja atento, porque não há diferença. Todos são almas e cada alma para o Senhor ela importa, cada alma para o Senhor ela é importante. Então a gente está com os ouvidos antenados ao Espírito Santo de Deus, é comunhão com o Senhor. Pastora Heickler, doutor Felipe, Sandra, que especial mesmo esse momento. Nós somos realmente brindados com esse momento de discussão, de perguntas, de trocas de experiências, né? Nada mais real do que o que nós fazemos na prática, no dia a dia, né? Poder ser compartilhado aqui conosco. Muito obrigada de coração. Nós encerramos, então, mais essa noite, segunda noite do nosso simpósio, e queremos mesmo convidá-los para que amanhã nós possamos estar juntos às 9 horas da manhã, por meio do aplicativo Zoom.